Seguimos em escatologia em tempos de crise, continuamos o estudo do livro de Apocalipse. Agora vamos para a última trombeta, a sétima trombeta. Aí nós continuamos então no Apocalipse, no capítulo 11. Nós vamos encerrar o capítulo 11 e com ele a última trombeta. Aliás, os acontecimentos da última trombeta. Na verdade, vem a sétima trombeta e vem um período ali no capítulo 12 e 13 que vão mostrar uma história, uma retrospectiva para nos preparar para as taças da ira. Mas estamos na sétima trombeta, então, e vamos pensar um pouquinho o seguinte, não? Os acontecimentos da sétima trombeta, eles vão acontecer no céu, basicamente no céu. Nos versos 15 e 16 do capítulo 11, são vozes que surgem no céu e os 24 anciãos se prostram perante o Senhor da glória. No verso 19, nós veremos o santuário e a arca da aliança celestial, os modelos que foram apresentados a Moisés lá no deserto. Se você lembra, quando Deus apresenta a Moisés o modelo da arca, o modelo do tabernáculo, na verdade, Deus fala para Moisés: faça aquilo que foi te mostrado. Então, no verso 19, nós veremos o original, o padrão. A sétima trombeta, então, nos lembra, e vai nos lembrar hoje, por isso que a sétima trombeta cria tanto conforto para nós cristãos, é porque ela nos lembra que no meio da história, o céu governa, o nosso Deus reina com poder e soberania. E então isso nós podemos ver também nas manifestações do seu poder, da graça e do juízo. Então vamos lá, capítulo 11 do Apocalipse, verso 15, fala o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós sabemos hoje que Cristo reina, não? 1 Coríntios capítulo 15, versos 25 e 28, vão falar sobre isso. É claro que tem pessoas que falam que o reino de Cristo será futuro, no período do milênio, e tudo aquilo, tudo bem, não? Para aqueles que acreditam que o milênio é literal. Mas 1 Coríntios capítulo 15, versos 25 e 28, Paulo fala o seguinte: porque convém que ele, está falando de Jesus, reine no presente, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, o Pai, para que Deus seja tudo em todos. E aqui vemos então que esse reino, já o reino de Cristo hoje, está vencendo seus inimigos. O último inimigo a ser vencido será a morte. Mas até então, todos os inimigos de Cristo vão começar a cair, a cair, a cair. Então, isso que é bem interessante. Então, o texto de 1 Coríntios fala que convém que ele, Jesus, reine até que todos os inimigos, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos pés. Então a sétima trombeta vai mostrar justamente esse período em que haverá essa vitória total. Por isso é que em Apocalipse fala o reino de Deus e do seu Filho, um reino conjunto, que é o que 1 Coríntios vai dizer que acontecerá no final. Deus governará sobre todos. Então, um governo do Pai com Cristo à sua destra. É o que vê Estevão quando ele vai morrer em Atos, capítulo 7. O reino hoje pertence a Jesus, a Cristo. Isso mostra que a história já está escrita. E isso é muito interessante. Que a história está escrita deve trazer em nós essa segurança que a nossa vida neste mundo deve se fundamentar nessa verdade. A história está escrita, não há novidade. Salomão falou que não há nada novo debaixo do céu, mas na verdade aqui vai muito além. Não é somente que não há nada novo, é que também todos os acontecimentos da história estão sob o domínio e o cuidado do Senhor. Deus predeterminou todas as coisas na sua eternidade para o cumprimento do seu decreto maravilhoso. Algumas pessoas, alguns crentes acham que a história não está escrita e que nós podemos, então, influenciar a história.
Na verdade, sim, isso é complicado de entender, porque biblicamente não há como sustentar esse tipo de afirmação. A Bíblia vai mostrar que Deus, na sua soberania, determinou todas as coisas. A Bíblia vai mostrar que desde a eternidade, Deus já estabeleceu seu propósito para que todas as coisas converjam em Cristo. Também Deus determinou que muitas coisas vão acontecer quando o seu povo orar. Faz parte do decreto de Deus também que a igreja então se envolva no propósito de Deus através da oração. Nós vemos isso também nos celos, quando os perseguidos clamaram: até quando, Senhor, vai julgar nossa causa? Receberam vestes brancas e falaram para eles que aguardassem um pouquinho. Sim, dentro do propósito, do decreto de Deus, um tempo em que coisas em que a igreja, quando orar, é que Deus vai agir. Mas tudo isso faz parte do seu decreto, faz parte do seu propósito. E como Paulo fala aos Filipenses, que Deus coloca tanto querer quanto fazer, então até o movimento de oração da igreja corresponde ao propósito eterno de Deus, ao seu decreto. Quando nós pensamos assim, deve encher o nosso coração de verdadeira esperança. Por quê? Porque a história, os reinos deste mundo estão nas mãos do Senhor. Estabelecido isso desde antes da fundação do mundo. Então, no meio das dificuldades, no meio da pandemia, no meio das perseguições, no meio das provações, nós sabemos que nada disto acontece por causa de um acaso, ou por causa da ação do demônio, ou por causa de que Satanás é quem está tomando conta. Não. Na verdade, tudo acontece por causa do justo decreto do Senhor. E quando nós sabemos isso, nós entendemos que nós não estamos presos ao acaso, à sorte. Deus é quem já estabeleceu os rumos da história. Então veja o seguinte: toda esta situação que nós estamos atravessando faz parte do propósito de Deus com o mundo, com a igreja, para o cumprimento do seu propósito, como preparo para o tempo final em que Cristo vai retornar. E é isso que nós devemos pensar e ter isso muito na nossa cabeça. Todas as dificuldades, todos os conflitos, faz parte do propósito de Deus da história, de levar o mundo, de preparar o mundo para a volta do Senhor. Então veja a reação dos 24 anciãos, que, como você deve lembrar, os 24 anciãos representam a igreja. Nos versos 16 ao 18, nós vemos então esse louvor dos 24 anciãos, que fala assim: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então veja que essa oração lembra muito o Salmo 2, quando fala que os povos então se juntam contra o Senhor e contra seu ungido. A Bíblia fala que Deus rirá dele, não? E Deus zombará no ardor da sua ira. Então veja como os 24 anciãos têm uma atitude ao reconhecimento do reino do Senhor. Quando eles percebem então a primeira parte, o verso 15, a manifestação do Senhor no controle de todas as coisas, a reação deles é se prostrarem em adoração. Nossa atitude, então, perante Deus, quando reconhecemos seu domínio soberano sobre todas as coisas, é adoração. Adorar por quê? Adoramos ao Senhor porque Ele reina, porque Ele é quem determinou todas as coisas, desde a eternidade, na sua sabedoria, na sua presciência, porque nada foge do seu eterno poder e conhecimento. Então os 24 anciãos louvam o Senhor por causa do seu poder e domínio. Ele é chamado do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nada está fora do controle do poder do Senhor. O agir do Senhor é eterno, soberano, poderoso. Também eles louvam o Senhor por causa da sua eternidade e imutabilidade. O que és e o que eras. É o Deus que é o mesmo desde sempre,
como fala os Salmos, tu és o mesmo. Como fala Hebreus capítulo 13, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, pelos séculos, a eternidade, a imutabilidade de Deus, um Deus que não muda, como Deus falou em Malaquias. Por causa do reino, a igreja louva o Senhor por causa do seu reino e domínio. Os anciãos falam, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O reino de Deus, o governo de Deus, ele é digno de louvor por isso. Porque também louvamos ao Senhor? Porque Ele julgará as nações. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Salmo 2, também o quinto selo, também esse momento de julgar, a oração do quinto selo se cumpre. E também, é claro, porque vem o dia da retribuição. Deus é um Deus que retribui, sim, mas não no tempo em que nós pensamos que Deus vai retribuir e não da maneira que nós pensamos que Deus vai retribuir. Deus retribui porque Ele é o justo juiz. E isso que os 24 anciãos falam, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Vejam como é uma retribuição positiva com relação ao servo do Senhor, porque é verdade, Deus vai dar o pago para a igreja. Mas é o que Gálatas fala, todo o que o homem semear, isso vai colher. Seja do espírito para a vida e seja para a morte, para aqueles que não buscam o Senhor. Então há uma retribuição, Deus vai galardoar a igreja e vai punir os ímpios, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então Deus vai dar a retribuição, Deus vai dar o troco, vai dar pago, vai pagar. Por quê? Porque Ele é juiz, porque Ele é justo, porque Ele é santo. Se Deus não fizesse a retribuição, Deus não seria justo e não seria digno de louvor. Então, quando nós pensamos num Deus justo, a justiça de Deus deve nos levar também ao senso de adoração. Por isso que o nosso louvor deve ser o mesmo dos anciãos. Em vez de nós nos queixar o tempo todo, por causa daquilo que vemos, por causa daquilo que percebemos, por causa das mudanças neste mundo, nós deveríamos enxergar o poder soberano do Senhor na história. Entender que mesmo quando vivamos no meio de um mundo corrupto e muitas vezes impune, é Deus quem julgará as nações e as pessoas que nelas estão, porque a nação sozinha é nada, não? A nação é composta de pessoas e as pessoas são os que cometem as impiedades nas nações. Então nós devemos olhar para o alto, para quem governa e reina neste mundo, sair da esfera das coisas que vemos, para começar a enxergar a eternidade, Deus, o seu poder, o seu agir. Nós devemos começar a olhar dessa maneira. Quando nós vemos, então, as manifestações ímpias deste mundo e nós pensamos que as mudanças vão acontecer de uma maneira estrutural na vida das pessoas, através, sei lá, de decreto político, através de boas obras, através de ações sociais, isso não é verdade. A mudança, na verdade, nós temos que enxergar isso, ela vai acontecer de dentro para fora, através do novo nascimento, da regeneração, do encontro com Deus. Verso 19. A graça e o juízo de Deus se tornam visíveis. Mais uma vez, o trono do Senhor, veja como no Apocalipse se junta muito a graça e o juízo de Deus. Verso 19 fala, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. No seu santuário sobrevieram, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, mais uma vez, a arca da aliança de Deus é visível para todos. É claro, no céu, não é? É visível para todo aquele que queira se arrepender e buscar a Cristo. A arca, que na verdade ela é visível por causa da morte de Cristo na cruz. Lembramos Mateus capítulo 27. O véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou-se de cima para baixo. Deus abrindo o caminho, mostrando que Jesus é o caminho para o Pai. O único caminho, o próprio Jesus falou isso em João 14:6. A arca, então, que representa essa presença gloriosa de Deus no meio do seu povo, isso acontece porque Cristo Jesus morreu na cruz, tomou o lugar do justo, do injusto sendo justo, tomou o lugar do pecador sendo santo, para que nós, então, através de crer em Cristo, em arrependimento e fé, possamos, então, entrar na presença de Deus pelos méritos de Cristo para alcançar o perdão
e a vida eterna. Então, vemos o juízo de Deus também sobre aqueles que não são o povo do Senhor. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, saraivada, expectação de morte e terror para os que não desejam se arrepender. A sétima trombeta, então, nos lembra do caráter gracioso e justo do Senhor. Sempre haverá chance para o homem se arrepender dos seus pecados. Enquanto viver até o retorno do Filho de Deus, há esperança. Deus manifestou o seu amor enviando o Filho para dar sua vida por nós, para morrer no nosso lugar. A graça de Deus a nós foi possível porque sua justiça foi satisfeita em Cristo, como fala Romanos capítulo 1, verso 17, quando fala que no Evangelho nós vemos a justiça de Deus. Porém, é claro, o trono de Deus nos lembra que Deus não é injusto. Ele pune o pecador impenitente. Nem pense que o pecador, pelo fato de ser pecador, será salvo por uma ação misericordiosa de Deus que esteja além daquilo que ele estabelece. Deus seria injusto se ele aceitasse o pecador que não crê em Cristo. Isso seria injusto para Deus. Porque se o único caminho é Cristo, aquele que não se encontrar com Cristo, aquele que não se arrepender dos seus pecados, ele não tem como obter o perdão. E se obtivesse, então Deus seria injusto. Então tome muito cuidado na hora de pensar que Deus tem misericórdia acima daquilo que ele estabeleceu na sua palavra, porque Deus não vai fazer isso. Os limites de Deus com relação àquilo que ele estabelece são claros e definidos na sua palavra. Se o único caminho é Cristo, a pessoa tem que crer em Cristo. Outro meio, outro caminho, outra forma não existe, não. Não podemos pensar que a misericórdia de Deus anda na contramão da sua justiça. Pelo contrário, ambas andam de mãos dadas, porque em Deus não há contradição. Assim que quem não se arrepender levará as consequências do seu pecado. Em Lucas capítulo 13, Jesus conta duas histórias que aconteceram naquela época. E a conclusão em ambos os casos, no verso 3, no verso 5 de Lucas capítulo 13, é a mesma. Se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Por isso, meus queridos irmãos e amigos que me ouvem, nossos sofrimentos e injustiça neste mundo terão um fim. Para aquele que está em Cristo, há uma esperança, haverá um fim. Deus reina sobre o mundo. Ele não deixou nada ao acaso. Pense isso, nada acontece pelo acaso e nada acontece pela ação humana como se nós tivéssemos o poder para mudar as coisas. Deus é quem determinou o rumo da história para o cumprimento da sua vontade, de tal maneira que ele seja glorificado em todo tempo e lugar. Devemos aprender também a louvar e depender de Deus na hora da adversidade. É fácil culpar os outros, é fácil nos queixar, lamentar pelo que vemos. Porém, nós temos que aprender a olhar para cima, a contemplar Deus como o Rei da criação e da história. Devemos conhecer Deus. Nós temos que tirar esse conceito reduzido que nós temos. Pensamos em Deus em termos daquilo que Ele pode me dar, ou me abençoar, ou me prover. Na verdade, nós temos que pensar nele. Nós temos que deixar de pensar em nós mesmos e começar a pensar nele. Por quê? Porque Ele foi quem fez o mundo. Ele é quem determinou todas as coisas. Na verdade, nós devemos nos encaixar no propósito de Deus e não ao contrário. Não é pedir que Deus abençoe os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. Não, não é isso não. Nós devemos, na verdade, nos encaixar no propósito de Deus, entrar no trilho de Deus, buscar o direcionamento de Deus para viver de acordo com os seus padrões. Nós vemos isso, há um livro que se chama Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Ele vai trabalhar esse conceito de como nos encaixarmos na vontade de Deus. É um livro muito, muito bom, eu recomendo. E assim também nos campos missionários se fala muito sobre isso. Apocalipse nos ajuda a ver Deus agindo poderosamente no mundo e na história. Nos ajuda a olhar acima das nossas circunstâncias, das nossas limitações, das nossas preocupações e contemplar um panorama maior. O plano de Deus na história, como tudo converge para Cristo, que é o que fala a Bíblia, fala sobre isso. Quem se acredita em conspirações, em programas globais, então eu lhe tenho uma notícia: essas pessoas não governam o mundo.
Você pode pensar em teorias de conspiração, em sistemas globais que querem dominar o mundo. Eles não dominam o mundo. Quem governa o mundo com poder e glória é o Senhor Deus. Quem domina tudo é o nosso poderoso Senhor. Está na hora de erguer os nossos braços e olhar para Ele para sermos salvos. Esta é a hora em que nossos corações devem buscar ao Senhor em arrependimento e fé. Por isso, nós devemos buscar Cristo enquanto se achar, como fala Isaías 55:6. A arca está visível, o trono de misericórdia. Ela está visível por quê? Porque também o juízo de Deus está para aquele que não crê. Então, como você deseja contemplar a eternidade? Porque nós estaremos diante de Deus das duas maneiras. Ou estaremos no céu contemplando a misericórdia e a graça de Deus, ou estaremos no inferno contemplando a santa e justa ira do Senhor sobre nós. Por isso é que a Bíblia fala que o dia de salvação é hoje. Hoje é o dia do arrependimento, de entregar a vida a Jesus, de crer em Cristo, de entregar o coração. É o dia de buscar a Deus enquanto estivermos aqui. Hoje é o dia em que você, meu amigo, deve buscar a Cristo em arrependimento e fé. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia em que você deve se arrepender dos seus pecados. Então, ali onde você está, feche seus olhos e clame ao Senhor e fale comigo: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração a Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu clamo para que a vida de Deus venha sobre mim. Eu me arrependo porque eu quero viver para a glória do Senhor. Entrego minha vida ao Senhor hoje. Senhor, eu quero ser filho do Senhor e viver para a Tua glória. Em Cristo Jesus. Amém. Creia em Cristo, mude a vida, porque o juízo final se aproxima. Você pensa que a sétima trombeta acabou? Não acabou nada, não. Nós ainda temos muito mais. Vem um capítulo 12 logo ali, mas será na próxima ocasião. Que Deus te abençoe. Isto foi Escatologia em tempos de crise.